Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesta quinta-feira, neste dia 6 de fevereiro de 2020, mais uma vez vos damos graças por estarmos através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, onde nós formamos o corpo de Cristo espiritual, onde nós ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, em amor à sua igreja perseguida naqueles 50 países, constantemente listamos ao ministrar a Santa Ceia do Senhor, em amor à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem naqueles 50 países, em amor a todas as pessoas que estão unidas a nós, no Brasil e em todos os países do mundo, formando o corpo de Cristo espiritual, mais uma vez, Pai. Vos damos graças por nesta quinta-feira, neste dia 6 de fevereiro de 2020, estarmos sendo alimentados com este alimento maravilhoso, com esta comida preciosa que vem do seu coração para os nossos corações e pela oportunidade que estamos tendo, seguindo ao seu ordenamento, de irmos por todo o mundo e pregarmos esta palavra, levarmos este alimento, oferecermos uma porção deste alimento a cada uma das pessoas que estão unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual, em nome de Jesus. E hoje, amada igreja, por hábito, às quintas-feiras, nós falamos sobre a família, mas nós vamos hoje falar sobre algo que tem prejudicado muitos relacionamentos familiares entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Hoje nós vamos tratar de um tema que diz respeito à ansiedade, o que vem a ser a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva, persistente, é o medo de situações cotidianas. Ela gera uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. E isso tem afetado muitos relacionamentos entre cônjuges, essa preocupação intensa, principalmente em situações de crise, em momentos de crise, em momentos de desemprego. Ela gera uma preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Portanto, nós vamos ver na palavra de Deus o que Deus nos manda fazer quando estas situações, estas reações emocionais aparecem, quais sejam as reações emocionais advindas da ansiedade. Geralmente elas se manifestam através de medo, através de vergonha, através de nervosismo, através de tensão, através de tristeza, perda de esperança, isolamentos. As pessoas evitam, as pessoas que sofrem destes males, destas reações, elas evitam lugares e pessoas. Aí, se ela não estiver calçada na palavra de Deus, pode gerar uma depressão. Portanto, o nosso Deus, ele nos manda dizer que as pessoas têm que lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de todos nós, conforme ele nos diz em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E também em Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8, ele nos diz: não estejais inquietos, ou em outras versões, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Portanto, a pessoa não deve andar ansiosa por coisa alguma. O servo de Deus, o cristão, não deve andar ansioso por coisa alguma, porque se ele anda, ele vive, procura viver na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus. Se este cristão que porventura esteja desempregado, está vivendo de acordo com a palavra de Deus, na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, se ele está fazendo a sua parte, buscando uma porta de trabalho, buscando a direção de Deus para a sua vida, certamente Deus não
se omitirá a ele, certamente o Senhor Deus não o abandonará. No momento certo, no momento de Deus, virá a solução, virá a direção, virá aquela palavra que levará esta pessoa a buscar, a obter uma porta de emprego, a obter um negócio. Ela não tem que ficar ansiosa, ela tem que lançar sobre o Senhor Jesus a sua ansiedade, ou seja, buscar na palavra de Deus a direção para a sua situação, para o seu problema, para este mal que está tentando afligi-la, porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, e se a pessoa não buscar em Deus a direção, se a pessoa não buscar, não lançar sobre Jesus a ansiedade, não buscar na palavra de Deus a solução, ela certamente poderá vir a ter uma depressão, ela certamente poderá ter grandes prejuízos para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, para o seu casamento. Portanto, Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Esta pessoa tem que estar convivendo com pessoas de acordo, que estejam de acordo com elas, que estejam juntos a elas, formando um só corpo e uma só carne na união conjugal. Esta pessoa, se ela estiver calçada, se ela estiver o seu lar calçado na palavra de Deus, Provérbios capítulo 4, versículos 23 e 24. Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. E se ele se edificou a sua casa, que somos nós, que somos a casa de Cristo, Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, então somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. E se ele, com a sabedoria de Deus, dada por Deus, ele edificou a casa, e com a inteligência ele firmou a sua casa, certamente que não vai ter ansiedade que destrua este lar, que destrua este templo do Espírito Santo de Deus que somos nós, que destrua esta casa de Cristo que somos nós, que destrua este relacionamento. Portanto, tanto que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também que estamos vivendo na obediência, na prática, no temor da sua palavra, nós que estamos vivendo com a sabedoria que nos é dada por Deus, edificadora, que nos edifica, que edifica a casa de Cristo, que somos nós que estamos buscando a nossa inteligência, porque em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Se nós estamos nos capacitando na palavra de Deus, não vai haver ansiedade que afete. O mal pode até vir, as aflições podem até vir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a pessoa, quando está na presença do Senhor, não precisa estar dentro de uma congregação, não. Ela tem que estar dentro da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Ela tem que estar aqui no Evangelho, em Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a salvação é algo completo. A salvação, ela supre todas as necessidades do homem. A partir do momento que o homem está salvo,
se ele invocar o nome do Senhor, se ele buscar na palavra de Deus, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, invocar o nome do Senhor é buscar na palavra de Deus a direção. Porque em nome de Jesus é usar a palavra de Deus, é usar as passagens bíblicas para cada necessidade, para cada situação. Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pode ser através de uma pregação, mas também através da leitura e meditação da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos ouvidos, vai falar aos nossos corações, vai trazer a revelação no momento certo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vir a Jesus é vir na palavra de Deus, é vir à palavra de Deus. Todas as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, que estão ansiosas, encontrarão o refrigério na palavra de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, aprendeis da palavra de Deus, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. E quando a pessoa procura viver na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, ela certamente vai procurar andar como o Senhor Jesus andou, proceder como o Senhor Jesus procedeu, reagir como o Senhor Jesus reagiu. Portanto, não vai ter ansiedade, não vai ter mal, não vai ter transtorno que afete esta pessoa, porque as aflições momentâneas poderão vir, mas a pessoa terá bom ânimo, a pessoa estará olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Portanto, vamos parar por aqui, por causa da hora. A paz de Cristo para todos. Uma quinta-feira, o resto de semana de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.